Oi, tudo bom? Prazer em te conhecer e dividir esse tempo com você. Eu sou a Natália Fagundes, uma pessoa comum. A gente provavelmente se conhece ou não, e o ponto do vídeo não é esse. O ponto do vídeo, na verdade, é poder compartilhar algo pessoal meu que eu considero um pouco particular e curioso, mas que eu acho que é interessante para que algumas pessoas possam ver. Eu sempre parto da premissa de que todo mundo tem algo interessante a ser dito e compartilhado, e no meu caso também não é diferente. Apesar de eu ser uma pessoa extremamente reservada, bem reservada na verdade, eu imagino que o intuito de mostrar um pouquinho sobre mim para vocês é entender que eu também tenho esse teor curioso, como qualquer ser humano. Porque basicamente eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de conversar sobre tudo, falar sobre tudo, porém eu não me sinto muito à vontade, por N razões, de falar sobre mim. Talvez pelo fato de eu ser mais reservada. Porém, eu acho que quando a gente não fala da gente mesmo, a gente não consegue se conhecer tão a fundo. Então, eu acho que esse vídeo ele também serve como um exercício de que eu possa lembrar um pouquinho mais de mim. Então, eu sou a Natália, eu tenho 30 anos atualmente, sou brasileira e resido no Amazonas, apesar de eu não ser amazonense, eu sou roraimense. E o que eu gostaria de compartilhar, na verdade, é algo bem curioso. Eu tenho uma caixinha do tempo. Para quem já viu alguns filmes americanos, né, alguns vídeos que a gente vê realmente por aí, ou até mesmo seriados, desenhos animados, enfim, sempre tem aquela pessoa que gostaria de fazer uma caixinha de memórias, guardar alguns itens da época, enterrar em algum lugar e 10 anos, 15 anos depois desenterrar essa caixinha e, enfim, viver o poder da nostalgia com as recordações que guardou daquela época, né? Então, no meu caso, eu fiz essa caixinha quando eu tinha 5 anos de idade, mas eu não a enterrei, tá? Inclusive porque eu acabei me mudando, então eu preferi fazer com que essa caixinha me acompanhasse durante os anos. Então eu comecei com 5 anos de idade, gente, com esta caixinha aqui, das meninas super poderosas. Gente, caixinha bem pequena, comecei na melhor das intenções, fininha, gente, pequenininha, 4x4, até que, enfim, alguns anos se passaram, eu não conseguia mais colocar coisas nessa caixinha, mas eu fui muito abençoada com uma amiga minha, super amiga, Gabi, que ela acabou me dando essa caixinha aqui, para uso exclusivo de uma super amiga também. A Gabi é uma grande amiga minha do ensino médio, até hoje temos uma ótima amizade. Então, aqui nós temos o famoso você começa de um ponto e aí, né, você evolui para algo maior. Então, para mostrar aqui para vocês, gente, itens que eu particularmente acho curioso. Eu tive um diário. Meu primeiro e único diário, eu poderia dizer assim. Ele é 4x4, gente, pequenininho, olha só, fininho, uma graça do Machimaru. Não me lembro de quem eu tinha ganhado esse diário, gente, eu era muito nova. E, bom, aqui são os meus compartilhamentos de muitos garranchos. A minha letra, ela sempre foi um pouquinho feia, então eu usei esse diário de modo a praticar caligrafia e também de me expressar um pouco. Eu sou filha única, então eu não tinha muito com quem conversar, então eu usava esse espaço daqui para, enfim, falar um pouquinho sobre mim. Eu costumava escrever de lápis na época. No vídeo, gente, eu não vou ler minhas confissões cabalísticas de 5 anos de idade pra vocês, aí já é demais, tá? Mas, assim, foi um diário que ele foi revisado anos. Eu já li, gente, eu era uma figuraça mesmo. Se eu tivesse mantido esses pensamentos que eu tinha quando eu era criança, eu tenho certeza que eu teria dominado o mundo. Mas o que eu gostaria de mostrar pra vocês? Comecei a escrever de caneta também.
muitos garranchos também. Enfim, não tem nada assim comprometedor. Era uma criança que gostava bastante de desenhar, tentava fazer uns rabiscos, não seguia a área artística, enfim, como professor, mas eu tinha muito potencial para esses desenhos. Mas enfim, o que é que eu gostaria de mostrar aqui para vocês? Eu era uma criança de... Gente, ganhei uma bicicleta, gostou? Olha aqui, desenho, olha aqui o croquis, tá? Tá pra vocês? Meu desenho técnico melhorou conforme os anos, mas enfim. Queria compartilhar uma coisinha fofinha. Meu Deus, essa letra é horrível, mas enfim. Eu tinha ganhado, não tem data, tá? Mas eu tinha ganhado esse macaquinho. É um disclaimer, tá? Não é próximo da realidade. Mas ele era um macaquinho azul de pelúcia que meu tio tinha me dado. Gente, ele é magrelinho, assim, com braços e pernas longas. Eu amava aquele macaco. Não largava horror, gente. Não largava em momento algum. Era o meu xodozinho. Então... nada nocivo, gente. Gostava de desenhar, eu era uma criança que gostava muito de ver desenho animado, As Aventuras de Dexter, a Didi. Novamente, nada realmente nocivo, apenas pensamentos megalomaníacos para dominar o mundo. E com base no que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu já vou dar outro gancho de outro item que eu tenho aqui na minha caixinha. Aqui. Eu gostava de me representar dessa forma, eu tinha o cabelo bem comprido, gente, bem comprido. E eu coloquei aqui a data da minha formatura na 4ª série. Me formei na 4ª série em 2006. E, gente, vamos lá, vamos falar de educação. A educação, ela sempre foi um ponto extremamente importante na minha vida, gente. Passei a maior parte da minha vida sempre sendo uma pessoa muito estudiosa, nerdona, assim, CDF, aquela coisa. Então, sempre dei muito valor para minha educação. Tudo que eu tenho hoje em dia na minha vida foi porque eu precisei estudar bastante. Então, eu tenho muito orgulho de lembrar desses primeiros passos. Então, gente, me formei em 2006. Eu tenho o convitezinho dos formandos de 2006 até hoje. A maior parte da minha vida eu estudei em colégio público, tá, gente? No Professor Diomedes Souto Maior. Era um colégio público da 1ª à 4ª série. Foi lá onde eu fiz desde a 1ª à 4ª série. E, bom, foi no dia 12 de dezembro. Gente, amei. Amei. Super vintage. Não sei o que vocês acharam, mas eu amei. Aqui tinha a foto da nossa turma. Aqui tinha o nome das pessoas. Na época, gente, eu não lembro quando eu tinha rabiscado, mas esses nomes e esses rostos eram de pessoas que foram meus amigos ainda por um bom tempo. Enfim, vida acontece, algumas pessoas vão, outras pessoas se vão, sem shades por trás. E aí, o que acontece? Gente, tem 2 pessoas que eu gostaria de... eu não sei se vão ver esse vídeo, mas que eu queria destacar aqui. É o Murilo e o Mataus. Essas 2 cabecinhas aqui. Esse daqui é o Murilo e esse daqui é o Mataus, gente. E essa sou eu. O Mataus e o Murilo são pessoas com quem eu tenho contato até hoje. O Mataus é uma pessoa muito querida, ele ainda continua lá em Boa Vista, Roraima. E o Murilo é um grande amigo meu, gente, até hoje. Melhor amigo, basicamente. Então, conheço desde a 4ª série, tenho 30 anos. Hoje o Murilo mora em Curitiba. Queridíssimo, queridíssimo. Beijo, amigo. Espero que a gente se veja em breve. Então é isso, gente. Itens interessantes. Estudei, como eu disse pra vocês, né? A maior parte da minha vida foi em colégios públicos. Tenho muito orgulho disso. E com base nisso, eu era uma pessoa que gostava muito de estudar, mas que eu também gostava muito de praticar esporte, gente. Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês? Eu encontrei a minha medalha dos Jogos Escolares de Roraima. Eu gostava muito de jogar futsal. Eu era goleira de futsal. Então, tem a data? Aqui. 2006 também. Entrei na 5ª série já jogando bola, mas jogava por brincadeira desde sempre. Eu era uma boa goleira, hoje vamos ter que estar devendo.
Mas gostava muito de esportes, né? Fiz taekwondo, fiz natação, fiz vôlei. Ah, mas como é que você consegue, né, fazer tantos esportes? Sendo ruim em todos eles. Eu realmente tinha um carinho muito maior pelo futsal, gente, e pelo taekwondo, mas de resto vamos ter que estar devendo, né? E com base nisso, o que eu gostava, gente, na época? O que eu gostava de ouvir? Quais eram meus sonhos e ambições? Eu não sei vocês, mas eu amava High School Musical. Tem aqui um bottom pra mostrar aqui pra vocês, muito bacana, né? Do Troy e da Gabriela. Gente, eu era Team Sharpay. Eu nunca fui patricinha, nunca performei tanta feminilidade na vida, mas assim, sou Team Sharpay, sempre achei a Gabriela uma sonsa. Ah, mas aqui achamos que, enfim, ela é uma sonsa. E não somente isso, né, gente? Amava High School Musical. Tinha aqui um cardzinho do High School Musical. Era um photocard que era tipo... Ele é colável, mas ele não é autocolante, mas você pegava esses photocards e você colocava uma colinha em bastão dentro de um álbum de photocards do High School Musical, pela editora Abril, na época. Enfim, muito fã de High School Musical, gente. Não tem pra onde correr. Eu sei que tinham grupos que ou você gostava de Rebelde ou você gostava de High School Musical. Eu era uma criança da Disney, gente, não menosprezando Rebelde. Era só um gosto pessoal. Mas acima de tudo, né, gente? Eu sou emo. Aqui, quem lembra, tá? Quem lembra? Eu lembro. Sou muito fã de Simple Plan, uma das minhas bandas favoritas há muitos anos, gente. Amo horrores Simple Plan. Tinha munhequeira. Nossa, gente, aqui ó, no meu fone de ouvido era só Simple Plan, todas. Qual você gostava? Todas as músicas do Simple Plan, por favor. Gosto até hoje, se colocam pra tocar, eu digo assim, ninguém se mexe, agora é meu momento de chorar. E, inclusive, era muito engraçado, porque eu acho que eu era uma emo Nutella, porque eu não conseguia ter estética emo. Porque a minha mãe não deixava cortar meu cabelo, eu não conseguia ter franjinha, eu só chorava. Eu só chorava e ouvia músicas emo, então assim, eu era uma emo bem Nutella. Mas hoje eu estou um pouco mais caracterizada como tal. Quem é emo não deixa de ser emo, gente. Então, aqui outro lembrete do Linkin Park. Esse bottom foi de um dia que eu fui no show do Linkin Park, isso já com uns 18 anos, se eu não me engano. Foi lá em Brasília, maravilhoso. Eu tenho inclusive uma tatuagem aqui, Leave Out All The Rest, uma das músicas que eu mais amo do Linkin Park, sou muito fã mesmo da banda. E disclaimer, né, curiosidades. Eu não consegui, gente, gravar quase nada desse show, porque a bateria do meu celular tinha acabado. Então, quem gosta de Linkin Park, pensa assim, cara, eventos canônicos, como é que você prova que você realmente foi? Eu vou aprender a mexer aqui no YouTube, mas eu acho que eu tenho como linkar um vídeo no outro aqui. Eu saí no LPTV, no dia que na época que eles fizeram um show no Brasil, enfim, fizeram na época em Minas Gerais e fizeram em Brasília, então eles pegaram os takes dos shows que eles fizeram, enfim. Eu estava lá, estava na grade, estava lá gritando horrores. Gente, não tem como. Se você não gosta de Linkin Park, enfim, tá, vamos falar de música? Vamos falar de música. Gente, amo Muse também. Na época da faculdade, eu basicamente só tinha uma blusa, que era a blusa do Second Law, que é aquele álbum do Muse, um dos últimos álbuns que lançaram. Então, gosto muito. Tava ouvindo, inclusive, um dia desses. Gente, acho que eu encontrei aqui. Na verdade, eu encontrei duas coisas que eu acho que vocês vão se interessar. Eu gostava muito de uma banda chamada 30 Seconds to Mars. Quem lembra do Jared Leto? Gente, quem lembra dele, né? Hoje,
é quase um sacrilégio, né? A gente dizer que a gente gostava do Jared Leto, porque assim, ele usava da influência dele, né, pra persuadir menininhas adolescentes. O que é um homem desse. Então, assim, até os meus 17, 18 anos, eu não tinha essa noção. Até que eu tive. Porém, gente, não vamos desconsiderar essa experiência. Eu fui no show do 30 Seconds to Mars, foi o primeiro show da minha vida. Aqui, ó, gente, foi no Vivo Rio, na época do álbum This Is War. Gente, caguei na calça. Força de expressão, tá? Mas, gente, tudo de bom, tudo de bom. Show incrível. Mas hoje, assim, Jared Leto, não dê nem água. Não dê nem água. Encontrei aqui o ingresso do show do Linkin Park. Aqui. Foi do Circuito Banco do Brasil. O Linkin Park, na verdade, ele foi o headliner do dia, mas tocou Scalene, foi o primeiro show da banda Scalene que eu já fui. Banda excelente também. Panic! At the Disco também tocou, na época em que o Brendo Urie não era um porre. Gente, nem sei se a banda existe mais, mas eu gostava bastante na época, mas... O que fazer com vocalistas megalomaníacos, não é mesmo? Cartas que fiz pra mim mesma. Back to Past. Elas sempre tinham esse título. Back to Past, que significa, né, no português, né, estamos em Manaus, né? Back to Past, de volta ao passado. Era um compilado de cartas que eu fazia pra mim desde... Eu acho que eu comecei a ter essa ideia desde 2009, se eu não me engano. Então, anualmente, eu escrevia o que acontecia do ano passado pra cá, pra me lembrar, eventualmente. Mas eu sabia que essas cartas de mim pra mim mesma não eram, por exemplo, pra eu ler de um ano para o outro. Sabia que era pra eu ler décadas depois e, enfim, já li essas cartas, caso alguém pergunte. Gente, 2010... 14 aninhos de idade, gente. Muitos sonhos. Sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito ambiciosa. Sempre fui uma pessoa muito amiga. Então, muitas dessas cartas aqui falavam sobre meus sonhos para o futuro, sobre minhas amizades na época. Algumas permanecem, inclusive, até hoje. Sempre gostei de preservar boas pessoas na minha vida. Então... serve de feedback pra mim, tá, gente? Não escrevo mais como eu escrevia antes de mim pra mim mesma, então fica aí o puxão da orelha. Sobre educação também, né, gente? Pontos que eu queria falar pra vocês. Novamente, a maior parte da minha vida eu estudei em colégio público, sempre vou defender horrores do ensino público, então eu fiz o Enem só uma vez, eu fiz o pré-vestibular em... Eu não sei se tem informação sigilosa. Gente, passou muito tempo já. Enfim, tenho a minha carta do Enem de 2013. Eu fiz no colégio /faculdade FAMetro, aqui no Amazonas. E é algo um pouquinho simbólico, gente. Eu fiz o meu Enem lá e eu fiz o meu ENAD lá também. Proposital? Com certeza não. Mas achei interessante esse fim de ciclo. Então... eu guardei, porque eu sei que foi a minha porta de entrada para, enfim, poder fazer a minha faculdade na época. Eu sou formada em Engenharia de Materiais pela UFAM e sou o que sou pela UFAM, gente. Me forjou como profissional, como pessoa que estava no fim da adolescência, pro início da vida adulta, com senso político, ético, social muito forte, sabe? Então, guardei também a carteirinha na época, a carteirinha de estudante. Eu acho que essa foi a última emissão que eu fiz. Eu já tinha cabelo curtinho, né? Então, coisas que eu tenho da UFAM, pontos que são interessantes de falar, mas sem parecer, né? Aquela coisa nerdola. Nerdola chata, né, gente? Eu tenho aqui um panfletinho de um projeto que eu fiz parte, extremamente importante para mim como profissional, que foi o Beta Materiais, gente. Para quem não sabe, o curso de Engenharia de Materiais, assim, não é tão conhecido como as pessoas elas pensam, né? Então,
qual era o nosso dever na época? De basicamente fazer a divulgação da palavra da engenharia de materiais para colégios técnicos, colégios públicos particulares, feiras de profissões no Amazonas, para que as pessoas conhecessem sobre o curso e tivessem um pouco mais de interesse na área, porque isso também poderia fazer com que as empresas eventualmente entendessem o nosso negócio e garantissem a nossa, enfim, eventual empregabilidade, gente. E foi extremamente importante para mim, como pessoa, ter participado desse projeto, porque eu era uma pessoa muito tímida, gente, muito tímida, não sabia me expressar, bem menos, na verdade. Então, me expor me ajudou a aprender a falar um pouco, gente. Tava vendo aqui mais uma carta do Back to Past, enfim. Outros pontos interessantes sobre a faculdade, gente, super curioso, tá? Eu tenho 2 pontos bem legais. Um que eu ainda tô procurando aqui, encontrei. Isso daqui já diriam as inteligências artificiais. Isso aqui é ouro. Isso aqui foi meu roteiro de apresentação do meu TCC, gente. Já com as correções do meu orientador. Gente, ciência pura, isso daqui. Guardo porque só eu sei o quanto que eu estudei para fazer uma boa apresentação. E não somente isso, gente. Correção do meu grande orientador também, professor Yuri Miller, maravilhoso. A base da minha pesquisa foi em materiais semicondutores para baterias elétricas. Pode vir como uma discussão para um outro vídeo, caso eu queira fazer, mas gente, vamos lá. Eu apresentei meu TCC em 2018, final de 2018, estamos em 2026. Os chineses estão dando um pau em todo mundo na indústria de mobilidade elétrica, né? Eu lembro que na época a maioria das minhas referências, na referência bibliográfica, tudo da China, gente, tudo da China. Eles já estão à frente do Ocidente há muitos anos, então assim, BYD fez por onde, viu? Gente, aqui também eu guardei algumas anotações que eu precisei fazer para o artigo que a gente publicou na época. Enfim, gente, com isso, o que tem de legal também para compartilhar aqui com vocês? Fotos, vamos de fotos, mas vamos com calma, né, também, não vamos nos humilhar aqui. Aqui sou eu, Nano Version, versão Nano. Aqui tem meus pais, pessoas muito queridas pra mim, isso foi antes de eu nascer. Minha mãe tinha colocado na parte do verso dessa foto, para você não esquecer de nós, guarde esta com muito carinho. Aqui. Guarde esta com muito carinho. Estou guardando. E o nosso Corsinha vermelho. Gente, esse Corsinha vermelho ficou décadas com a gente. Eu sou muito fã da Chevrolet, não tenho nenhum carro da Chevrolet, mas sou muito fã da Chevrolet, porque eu sei o quanto esse Corsa aguentou porrada. Carro incrível, maravilhoso, foi o carro que acompanhou meus pais e eu por anos. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Era um Corsinha vermelho bola, 2 portas. Eu e o Ronaldo, meu cachorrinho querido, muito amado. Ele era um poodle marrom. O nome dele era Ronaldo, em homenagem ao Ronaldinho Gaúcho. Grande jogador, gente. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que ele é maravilhoso. E aí, mostrando aqui pra vocês, deixa eu mostrar de outro ângulo rapidinho aqui. Essa é a tatuagem que eu tenho do Ronaldo. Eu e ele, no futuro, se encontrando no éter do mundo dos sonhos, do universo. Ele não está mais hoje em dia conosco, mas está gravado aqui na minha pele. Ele era incrível, gente. Um cachorro com muita personalidade, extremamente temperamental. Então, pra mostrar um pouco da marca do tempo, gente, eu gostava muito de animais. Gostei tanto que decidi não seguir a área de veterinário. Novamente, sou engenheira, então eu tinha um fascínio por animais, gente.
Aqui, essa edição The Dog da Elma Chips, quem lembra que quando você comprava você recebia uma figurinha de cachorrinho? Pois é. E eu também tinha essa figurinha de um álbum de figurinhas de animais. Cada raça era uma figurinha. Eu tenho também aqui o bilhete da minha primeira viagem sozinha, na época da faculdade. Era uma passagem de ônibus de São Paulo para São Carlos. Eu fui apresentar um trabalho no Congresso de Engenharia de Materiais do Mercosul, lá em São Carlos. Eu lembro que para que eu conseguisse fazer essa viagem, gente, que a viagem de ônibus é só um lugar, é só um momento, né, gente? Porque eu saí do Amazonas para primeiro chegar em São Paulo. Cara, eu precisei vender bolo, precisei vender doces na época da faculdade junto com uma amiga minha para que a gente conseguisse ter dinheiro para isso. Apresentei o trabalho, fui premiada, inclusive. Trabalho excelente, que inclusive era da linha de pesquisa dos materiais semicondutores. Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Fico muito orgulhosa desse nosso feito, foi maravilhoso mesmo. E compartilhando outros itens interessantes, gente. Novamente, sejam muito gratos a todos os investimentos que vocês fazem ou que fizeram para vocês na educação de vocês. Esse foi o meu primeiro cartão de presença do cursinho que eu fiz pré-vestibular na época do Enem. Foi uma época de muita vulnerabilidade financeira da minha família. Foi quando a gente recém tinha chegado no Amazonas, mas esse cursinho reforçou muito a minha educação na época, gente. Eu fico muito grata de ter recebido esse investimento na época, porque apesar de eu defender muito a educação do ensino público, a gente sabe o quão difícil também é a gente conseguir concorrer com alunos de colégios particulares. Um recorte social muito brusco, gente. Lutei bastante, faculdade de engenharia não é fácil e com base nisso, algumas outras situações legais aconteceram na minha vida. Eu me formei e, bom, em 2018 eu comecei a minha carreira na área de engenharia. Eu acho que não tem problema eu falar na empresa, já que eu não trabalho mais lá, mas é esse lote. Entrei como estagiária na engenharia de processos. Gente, nada pra falar de ruim dessa empresa, maravilhosa, aprendi muito. Foi uma empresa onde eu fiz amigos também pra vida. Eu sei que ambiente corporativo não é o melhor ambiente pra gente fazer esse tipo de relação, mas tenho grandes amigos até hoje que eu sou eternamente grata por terem cruzado minha vida. Flávia, Laine, a Fernando, Gustavo, a Camila, a Natália, enfim, todos eles pessoas maravilhosas, meu antigo chefe, Álvaro. E aí, gente, o que isso leva também pra gente? Gente, já tá apagadinho, mas logo depois que eu me formei e fui efetivada no meu trabalho, olha só, gente, tá muito apagadinho, mas foi a minha primeira viagem a trabalho internacional, foi pela Emirates. Eu fui pra Tailândia, gente. Saí do Amazonas pra ir pra Tailândia. Tem um guia de conversação em tailandês, gente. Usei, gente, é claro que eu usei, não tinha como não usar. Com o inglês a gente não consegue se virar tanto assim, tá? Mas esse guia me ajudou muito, foi uma experiência ótima, passei pouco mais de 2 semanas lá na Tailândia, um treinamento, foi incrível. Minha primeira viagem internacional me moldou como profissional e pessoa, gente, foi incrível. Tinha 22 anos na época, emocionante. Comprei também essa bandeirinha da Tailândia. Ela serve tipo como um estampo para você passar em cima de um tecido e, enfim, personalizar sua roupa. Comprei por recordação e eu acho que aqui eu tenho alguns bahts, que é a moeda local, o baht. Deixa eu ver aqui. Vou ter que estar devendo, eu tenho quase certeza que isso é tailandês. Aqui, deixa eu colocar o zoom aqui, gente. Aqui é um baht, não é um baht necessariamente, são 2 unidades de bahts, 2 bahts. Não me recordo quanto isso custa em real. Aqui, perfeito.
Tenho aqui algumas moedas na moeda de Dubai. Aqui, porque eu tinha feito escala por lá, né? Aqui, legal, né? E, gente, em outro lugar eu também tenho algumas moedas japonesas, porque recentemente, ienes, né, no caso, porque estamos em 2026, em 2025 eu tive a oportunidade de voltar para Tailândia, dei uma visita também na Indonésia e tive a oportunidade, o prazer, o deleite de visitar o Japão pela empresa com a qual eu trabalho. Gente, incrível, maravilhoso. Tailândia continua incrível, Bangkok, tudo pra mim. País maravilhoso, Tailândia é maravilhosa, Japão também, experiência única, né, gente? Aqui eu encontrei mais uma moedinha. Aqui é a moeda Baht. Enfim. E aqui, gente, outras curiosidades. Eu tenho um real. Eu tenho um real. Tentei aqui conservar da melhor forma. Eu não vou colocar nenhum tipo de resina, alguma coisa assim. Vai que um dia eu precise vender para algum colecionador, né, gente? Então, aqui, ó, esse foi o ticket do Parque dos Glaciares. Eu fui em 2024 de férias para região da Patagônia, na Argentina. Foi uma das melhores viagens solo que eu fiz em toda a minha vida. Então, gente, emocionante. Conheci o glaciar de Perito Moreno. Gente, emocionante, não tenho o que dizer. Falando ainda sobre música, encontrei aqui o bracelete que eu usei no show do 30 Seconds to Mars, que foi no Vivo Rio. Fechando com chave de ouro, aqui, eu acho que eu consegui compartilhar algumas histórias legais. Pra quem não me conhece, me conheceu um pouquinho, né, gente? É o famoso acho que tá bom já. Tá, vamos lá. Falar só no último ponto que eu encontrei aqui. Eu gosto muito de artes no geral, gosto muito de tatuagens. Eu acho que eu tenho atualmente 18 tatuagens, onde eu posso fazer um vídeo sobre elas. Eu acho que é até interessante, né? Mas eu guardei também da tatuadora o stencil, né? Dessa tatuagem que eu tinha mostrado do Ronaldo. Maravilhoso. Então, eu acho que vocês puderam conhecer realmente um pouco mais sobre mim com base nas memórias que eu venho guardando. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho mais da minha vida com vocês, gente. É realmente muito bom poder falar do tanto que a gente gosta, do tanto das coisas que a gente ama, mas que no final das contas isso é a gente falar sobre a gente, porque nós somos a construção de tudo que a gente vive, de tudo que a gente vê, das pessoas que a gente conhece. Então, espero que pra vocês tenha sido tão bom quanto foi pra mim. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.